PindaCast tá no ar. Olá pessoal, estamos de volta com o PindaCast, podcast da Prefeitura de Pindamonhangaba. Dessa vez faremos programas especiais temáticos e vamos iniciar falando sobre dengue. Serão 3 programas sobre o assunto. Hoje estamos aqui com os técnicos da Secretaria de Saúde, o diretor do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos da Saúde, o André Pereira, e o chefe de divisão da Vigilância Epidemiológica, Leonardo Martucelli. Sejam bem-vindos. Aliás, dengue eu acredito que seja um bom tema, né, Pior, pra gente começar, né? Com certeza. É um momento, né, evidência que tá este assunto importante a nossa população receber mais informações e com técnicos qualificados como o André e como o Leonardo, eu acredito que nós vamos cumprir essa missão. Então vamos começar fazendo um paralelo aqui, 2014 e 2024, né? 2014, o último ano que teve um grande número de casos em Pindamonhangaba, 10 anos depois esse cenário está se repetindo, né? Então, a gente gostaria de perguntar para vocês se tem alguma informação que pudesse explicar o porquê desse aumento 10 anos depois. O que pode estar, assim, não dá pra gente dizer apenas um fator para esse aumento volumoso no número de casos, né? É uma série de fatores que contribuem. O primeiro deles, eu não sei se vocês se lembram, lá no mês de setembro aproximadamente, nós tivemos, salvo engano, 2 ondas de calor muito fortes, né? Então, nós tivemos essas ondas de calor, depois em seguida nós tivemos períodos de chuva, tá? Normalmente na nossa região, o período chuvoso aqui começa a partir da segunda quinzena de outubro, tá? Então, você soma onda de calor e depois chuva. Tudo isso foi propício para quê? Para que o mosquito pudesse se reproduzir e encontrar criadouros disponíveis para ele botar seus ovos, tá? Para você ter uma ideia, cada fêmea do Aedes aegypti bota em torno de 1.000 ovos. Então, é uma oferta gigantesca de mosquitos por aí. Então, o que a gente observou? Depois dessas ondas de calor, no início de novembro, aproximadamente, a gente começou a ter uma crescente nos casos, tá? Foi crescendo, e no começo de janeiro agora, houve uma explosão no número de casos, né? E sempre associado a calor e precipitação e chuva, tá? E o que acontece? Há também uma oferta muito grande de criadouros. E onde estão esses criadouros? Eles estão nas nossas casas, eles estão até mesmo em locais onde há o descarte inadequado de lixo, né? Então, todos esses fatores, né, a princípio, podem contribuir, tá? O que acontece também? Há também uma situação de vírus, né? Nós temos 4 sorotipos de dengue. DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. O que é isso? Explica melhor. O que é sorotipo de dengue? É o tipo de vírus, né? O vírus é o da dengue, mas você tem nós temos 4 tipos. É a gravidade? Não tem relação à gravidade. O que pode, de repente, gerar uma certa gravidade, que a gente tem informações, é se a pessoa tem a dengue por 2 vezes. E quando a pessoa vai ter dengue 2 vezes? Quando, de repente, ela se infectou com o DEN1 e, de repente, ela se infecta novamente com outro tipo de dengue, que é o DEN2, por exemplo, que a gente já teve circulação aqui, né? Então, isso sim pode ser que tenha uma certa gravidade. Mas a pessoa pode se infectar pela primeira vez com tipo 2 ou 3? Exato. Independe. Não tem escala. Isso, depende do que está circulando no município. E a gente faz isolamento viral, né? Então, assim, isolamento viral que é pra gente descobrir qual vírus que tá em circulação. Então, assim, só a título de informação, desde o princípio circulou DEN1 no nosso município, tá? Desde o princípio desde 2010, que foi quando começou a transmissão autóctone aqui. No ano de 2019, entrou o vírus tipo 2 da dengue aqui. E ele circulou 2019, 2020, 2021, tá? A partir de 2022, retornou o DEN1. Então, está circulando DEN1 em 2022, 2023 e ainda em 2024. Só que nós conseguimos isolar uma amostra que
apareceu o DEN 2 também, tá? Só que assim, majoritariamente o que está em circulação é o DEN 1, tá? O DEN 2 está muito aquém. O predomínio maior é o DEN 1, tá? Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Eu já ouvi falar que quando você pega o tipo 1, se você pegar de novo, vai ser o tipo 2. Existe isso? Você pode pegar várias vezes o tipo 1? Não, pode ser o 3 ou 4. Mas você pode pegar o mesmo tipo... Você não pega o mesmo tipo várias vezes, não. Por exemplo, se você vai estar infectada com o DEN 1. Provavelmente você não vai DEN 1. Você não vai ter o DEN 1 novamente. Tá. É da identidade imunológica. Se você tiver, a gente vai fazer isolamento viral de você. Pra entender o que aconteceu. Especial. Exato. Mas cria-se uma identidade imunológica quando você pega um tipo de vírus. Então vamos falar do tipo 1. Você pegou o tipo 1, predominância é que você pegue o 2, o 3 ou o 4. Se repetir o mesmo tipo de vírus, então realmente é algo a ser isolado e fazer um estudo em cima daquilo, como que a pessoa conseguiu pegar 2 vezes o mesmo tipo de vírus. Lógico que de repente pode ter situação de mutações, etc., que carece estudo científico em cima disso aí. Os sintomas são diferentes. Sintomas de dengue são o mesmo. Era isso que eu ia perguntar agora. Não, sintomas de dengue é básico. Mas assim, a dengue de hoje com a de 10 anos atrás, os sintomas continuam sendo os mesmos. Mesmos E vamos sintomas. reforçar para quem está acompanhando a gente, quais são hoje os sintomas que são aqueles mais marcantes? O que mais aparece com frequência pra gente nas notificações que a vigilância recebe são a febre, dor no corpo e dor de cabeça. Esses são os mais comuns. Depois vem as náuseas, os vômitos, a dor retroorbital, tá? Que é a dor dos olhos. Esses tem também, mas Cera também. o que mais aparece são esses 3 sintomas. Aqui em si, né, Léo, se eu não me engano, é que assim, que é até interessante deixar, porque o sintoma básico da dengue é praticamente o mesmo sintoma básico do Covid, que é a dor no corpo, febre, etc. Uma coisa que diferencia muito da dengue são as manchas vermelhas no corpo e a dor no fundo dos olhos. Porque a Covid, no caso, já é mais garganta, coriza. Então a pessoa está com dor no fundo dos olhos, está com mancha vermelha no corpo, está com dor no corpo, etc. Toda uma característica de ser dengue. Por isso que é importante ela procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. Não precisa ser direto à urgência, emergência, a UPA, o PS. Ela pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Vai ser acolhida pelo médico, vai ser realizada toda uma anamnese, vai ser feita a colheita de sangue e, dependendo da gravidade da situação, é encaminhado para a urgência e emergência. Então tem toda uma estruturação que é avaliada acima disso aí. Só corroborando um pouco do que o Léo falou, acerca do que pode ter acontecido, né, que tudo a gente ainda está tentando entender essa dinâmica, do porquê dessa explosão desse ano, nós tivemos também um pouco a suspensão daquilo que a gente falava do fumacê, em setembro e outubro, por parte do Ministério da Saúde, porque o mosquito, né, no caso é a fêmea, conseguiu criar resistência frente aos produtos que nós utilizávamos. Inseticida que era aplicado. E isso voltou a partir de fevereiro, né, que foi novamente liberada, voltou a partir de fevereiro. Só assim, você tem que fazer todo um estudo técnico do local que você vai aplicar, da quantidade de inseticida que você vai aplicar, da região em si de metragem, quantas casas, populacional, para encaminhar para o Estado vai fazer também um cálculo e nos enviar um quantitativo. Então a gente não consegue comprar hoje, tudo é enviado em si pelo Estado. Pode ser toda uma situação que pode ter colaborado para esse bom. André, é importante você tocar nesse assunto, que a gente vê muito nas redes sociais hoje, a população falando sobre essa questão do fumacê. O carro tá passando, tá saindo um pouquinho, coitado, isso daí não vai matar nem pernilongo, né? Então existe esse mito da questão do fumacê. Importante você explicar o que é esse fumacê de hoje, porque as pessoas confundem nas décadas de 90, nos anos 2000, criançada que saía atrás da bicicleta naquele meio daquela... Não é? E hoje não é mais. Só não ia porque minha mãe não deixava. Eu direto corria atrás, depois ficava lá que nem louco, tossia lá, não sabia porque o olho vermelho. Respiratório. Essa é veneno, não sai correndo. Eu olhava meus amigos e tudo isso da hora. Limpava tudo que tava dentro da gente. Mas hoje as coisas mudaram tanto que hoje nem isso dá mais pra fazer, porque não tem mais essa fumaça. Por que não tem? Tem sido uma forma bem simples para a população poder entender, é o tipo de produto e a forma como ele está sendo aplicado que diferenciou. Então nós usávamos
produtos em si que faziam uma queima, que gerava toda aquela fumaça, que era característico, aquele odor fortíssimo. Porém, o diferente de hoje, a fumaça, ela não ficava tanto tempo no ar necessário para fazer a captura dos mosquitos, porque são partículas que fazem essa captura. E além disso, era a cor dela em si específica. Hoje, a gente tem uma nebulização veicular pesada, que é agora esqueci a sigla, o BV. O BV, não é? BV. Onde é um jato de produto químico que é lançado. Esse jato ele tem uma proporção de até 50 metros de distância e ele gira um turbilhão. Então a velocidade do carro, tudo vai depender. Se nós estamos com vento, ele vai passar devagarzinho. Se não estamos com vento, ele tem que passar um pouco mais rápido. Teve até a situação da população falar, nossa, passaram igual um foguete. Se não estava tendo vento no dia, a gente precisa passar numa certa velocidade Para causar esse turbilhão, porque ela fica mais tempo no ar. Mais tempo no ar. Ela fica em torno mais ou menos de meia hora, 45 minutos no ar. São gotículas maiores. E o fumacê, gente, é só para justamente pegar o mosquito que está no ar. O foco de dengue que está em casa é o fumacê. A larva, né? Ele não mata a larva. Não mata a larva. A larva tem que ser ação dentro da residência. Então, assim... Então é só para você tem que passar o fumacê. Temos que passar o fumacê, mas primeiro a gente tem que fazer o trabalho em casa. Fazer a limpeza na residência, o trabalho de bloqueio que nós chamamos, que é quando a gente vai na residência, vê o potinho lá de vaso lá cheio de água, em vez de Itaquarei tá cheio de água, uma tampinha de garrafa, que já foi encontrado larva dentro da tampinha, a piscina, que não é colocado o cloro devidamente, então é feito toda essa análise, faz uso de produto químico se for necessário. Depois disso, depois de uma limpeza correta, a gente faz o fumacê. O fumacê é a última etapa. E aí é onde a gente espera que tenha uma queda na taxa de transmissão. Não vai acabar com a doença. A ideia é diminuir a transmissão de uma pessoa para outra. Porque você vai eliminar o mosquito. Exatamente. Que Então, está assim, no ar. Olha, isso você aí. tira o foco e tira o mosquito do ar. É isso que eu ia perguntar. isso É que verdade que o ovo do mosquito dura anos Sim. antes de eclodir? É verdade isso? Ele pode ficar lá? Ele fica ali esperando, fora da água, ele fica ali esperando o momento que a água vai subir e fica propício para ele se soltar da parede, né? Porque ele fica numa paredinha. Para ele soltar da parede e para ele começar a se desenvolver. Eu brinco muito com o Léo que o mosquito ele se especializou em transmitir a doença. Nós temos que nos especializar em... né? Eu acho que o Pió tocou num ponto que é importante. Isso aí até uma antiga chefe minha sempre falou. Ela dizia o seguinte: a gente tem que combater o criadouro, porque se a gente fizer todas as ações de prevenção, isso é a população como um todo, né? Todos nós, se a gente fizer isso, o mosquito não nasce. Não tendo mosquito, não tem doença. É uma conta simples. É cortar na raiz, né? É assim, não ia nem precisar fazer nebulização, não iria precisar fazer ação nenhuma. Se todo mundo, se as pessoas tivessem, de repente, não sei, uma conscientização, né? Porque assim, aí vou falar a experiência pessoal, né? Eu desde pequeno, meu pai começou a falar de fazer reciclagem. E aí, quando eu era criança, meu pai começou a educar tanto eu e o meu irmão a fazer separação do lixo. Então a gente separava e jogava. Não tinha ainda coleta seletiva como tem hoje. Né, não tinha. Então a gente pegava tudo aquilo e levava para o lugar adequado, que eu já não lembro onde meu pai onde meu pai jogava, né? Ou levava. E isso criou um hábito na gente. Você cresceu com essa cultura. Cresci, então em casa é tudo separado. Meu filho separa o lixo. Ele já sabe, 5 aninhos, ele vai lá, joga certinho no lugar. Meu filho vai comigo no PEV pra gente jogar outros dejetos que não são da coleta seletiva, ele me acompanha. Ele vai, até ele foi e falou assim, aqui é pequeno. Eu falei assim, o que será que ele tava imaginando que era o PEV, né? Deve ser uma estrutura gigantesca, né? Mas assim, é tudo questão de educação e a gente colocar isso na nossa rotina, sabe? Eu acho que passa muito por aí, da gente ter a rotina de, peraí, isso aqui é algo importante, né? É pensar também no planeta, no destino correto das coisas que a gente consome diariamente. Então, é por aí, tá? Tendo isso em vista, você acha que a dengue vai acabar? A gente vai conseguir erradicar a dengue? Olha, foi Covid, por exemplo? O Covid ainda está entre nós, né? Olha, é difícil dizer, porque assim...
Olha, é difícil torcer porque é uma doença. Você tem o vírus, você tem o mosquito e tem a população. É. Se a gente pegar e parar para pensar o Covid, que era o vírus e a população diretamente, então é difícil você de repente falar, se a gente fazer um trabalho de limpeza, nós vamos acabar com a dengue. O que precisaria de repente acabar com todos os mosquitos. Mas aí tem que mudar uma conduta também. Sim, tipo, não adianta comportamento. Ô, Léo, Uma coisa que ela falou assim, por exemplo, acabar. Na verdade, a dengue ela tem o seu ciclo, né, anual. E é justamente o primeiro semestre, que é o período de calor e de chuva. Então, por exemplo, a maior parte da transmissão, né, a transmissão ela se intensifica nos meses de março e abril. Para a partir do meados de maio começar a tendência começar a cair, porque aí o que acontece? Aí começa a esfriar, começa a não chover, e aí a quantidade de mosquitos no ar diminui consideravelmente. E aí diminui a transmissão. Então esse número ainda vai aumentar, o número de casos. A tendência é essa. A gente tem sempre que estar preparado para o aumento do número de casos, tá? Tem as ações sendo realizadas, tá? A gente está monitorando diariamente a evolução da doença no município. Então, por exemplo, existem bairros, né, onde já foi feita a ação, a gente já viu que diminuiu, não acabou, mas diminuiu consideravelmente. Ainda tem transmissão, mas caiu, tá? Em detrimento de outras que você vê subindo. Aí o pessoal do controle de vetor já se dirige para aquela região, junto com o exército, junto com as outras equipes, para poder já diminuir, procurar estancar um pouco essa transmissão. Agora falando um pouco, André, a respeito, nós estamos 75 dias de 2023, quase 6 mil casos, 4 óbitos, e vamos falar um pouquinho sobre os óbitos na questão das comorbidades. O que está acontecendo esse ano que está tendo mais óbitos? É devido, vocês acreditam, a quê? Olha, quando você tem uma grande quantidade de casos, como nós estamos tendo, são esperados óbitos. Isso aí, porque assim, a gente, ao longo desses 10 anos, porque até então a gente só tinha tido um óbito só, foi em 2014. Então, ao longo desses 10 anos, ficar sem ter óbito, isso aí é justamente porque algo aconteceu que a gente ainda não temos, nós não temos ainda uma explicação, mas assim, o porquê. Mas é muito decorrente do número de óbitos. Do número de casos. Quer dizer, que é muito até porque, muito só vendo aqui, confirmando aqui no site da Prefeitura as informações, em 2023, no mesmo período, janeiro e fevereiro, 148 casos. Isso. Então, em todo o ano de 2023. E agora nós estamos chegando a quase 6 mil. Então, é que você falou. Assim, que nem eu falei assim, por exemplo, a gente tem que pensar hoje num mundo com mudança climática, é isso. Então, assim, o que é a mudança climática? Por exemplo, as tempestades. Tem tempestade? Tem. Mas elas vão ser mais extremas. Então, com ventos, rajadas de raios, rajadas de vento, raios, relâmpagos, uma precipitação muito mais, como eu posso dizer assim, um volume chuvoso muito maior em pouco tempo. Então, assim, tudo muito mais extremo, inclusive as temperaturas. Vai estar muito quente ou vai estar muito frio, tá? Você pode ver, por exemplo, o hemisfério norte. O hemisfério norte, que não tem dengue, não tem caso de dengue, está começando a ter. Onde é mais frio, né? Teoricamente, um clima mais calor. temperado. A gente costuma falar assim, que é uma N Por conta da mudança. São N fatores que podem estar ocasionando essa situação. Né? Eu acredito que tudo isso que está sendo vivido, vamos falar assim, no estado de São Paulo, ainda vai ser um motivo para um estudo mais lá para frente, para tentar entender o que aconteceu, dinâmica. Até mesmo para se precaver, de repente, uma outra epidemia futura aí. E assim, nós estamos tendo situações em Campos do Jordão, que é um local frio, nós já temos casos de dengue confirmado, do qual o mosquito ele não gosta de frio. Por isso que ele vai até junho, porque junho começa a ter frio, não é que não existe transmissão, mas ela cai bastante a transmissão. E já não aconteceu isso do ano passado para esse ano. Então a gente já vai ter que observar esse ano como que vai ser. É uma situação. Nós tivemos em 2014, que foi o maior número nosso, se não me engano, acho que 2.805. É isso, né, 2.805 casos, onde nós tivemos um óbito.
Se nós formos ver agora, em 2024, que só janeiro e fevereiro vão pegar agora em março, nós estamos com quase, vamos arredondar, para 6 mil casos, é um pouco esperado que nós tenhamos Mais óbitos também. Nós não queremos ter óbitos, deixar claro isso para a população. Nós trabalhamos para que não tenham óbitos, a gente não quer ter óbitos, mas entra dentro de uma expectativa do número de casos de epidemia, como foi o Covid. Estatística. A gente teve um número gigantesco de casos positivos de Covid e também teve um número elevado de casos de óbito. E aí, por que a gente fala que pode ser em situações? Nós viemos de uma pandemia que causou estragos imensos na população mundial, né? Vamos falar de pinda, desemprego, questões psicológicas, muita gente com depressão, tentando suicídio, não normalizou a vida e, além disso, a própria saúde física da pessoa. A maioria da população ficou debilitada. Então, pode ser um dos fatores em que hoje a gente tenha, naquela situação de sintomas um pouco mais se prevalecendo do que antigamente, sendo que o mesmo sintoma, mas por que hoje está mais forte? Pode ser um fator, né? A pessoa de repente está com uma situação imunológica mais baixa. E o outro, a questão, a Covid, pode ser. Não estou afirmando, tá, população? Pode ser. São hipóteses. Hipóteses. Né? E também a questão da comorbidade. Os casos que nós tivemos de óbitos, os 2 do ano passado, que foi em dezembro, e os 4 desse ano, que 2 em janeiro e 2 em fevereiro, todos eles possuíam comorbidade. E sempre nós levamos essas situações para o Estado. Todo mês nós temos uma reunião com o governo do Estado, que é a sala de situação da dengue, onde todos os municípios pertencentes à vigilância epidemiológica regional, que é localizada aqui em Taubaté, eles vão e participam e cada um leva o seu caso. E ali se discute transmissão, dados, óbitos. Então a gente chega sempre num fluxo. A gente olha aquele óbito, ele atendeu todo um fluxo, é considerado dengue. Fugiu daquele fluxo, faz toda uma análise, uma investigação para dizer se é dengue ou não. Por isso que muitas vezes acaba até demorando. Mas foi em fevereiro, vocês falaram agora. A gente precisa da confirmação da suspeita de dengue, que vem do IAL, o laboratório está lotadíssimo. A gente precisa analisar o quadro clínico da pessoa, investigar toda essa situação. Mas muito provável, assim, o que a gente até fala dos cuidados. Pessoas com comorbidades, pessoas idosas. Só explica um pouquinho o que é comorbidade. A comorbidade, assim, é uma doença. Doença de base. São doenças base. isso. Tipo um diabetes, hipertensão. Uma doença. Muitas vezes, assim, de repente, um transplante, uma situação cardíaca, até mesmo pulmonar. Por que a gente fala até um pouco do Covid? Porque muita gente acabou ficando com alguma sequela pulmonar, né? Foi uma doença que realmente pegou todo mundo de surpresa. Então, é algo que você tem dentro do seu corpo que ele já limita um pouco a sua saúde. Vamos dizer assim, a comorbidade. Você já não consegue ter aquela rotina. Você sempre tem que estar fazendo um bom acompanhamento médico, etc. Como é o diabetes, você sempre tem que estar fazendo o seu devido controle. Se a pessoa já teve algum problema cardíaco, ela tem que, no mínimo, uma vez por ano, estar procurando o cardiologista fazer os devidos exames. Então, essas pessoas em si, elas precisam ter um cuidado maior acerca da Covid. É uma doença perigosa. A população tem que colocar isso na cabeça. É uma doença perigosa. Mata. Perdão, gente. Verdade. Dengue. É uma doença perigosa. Mata. E essas pessoas idosas, que já é em si uma projeção da vida em que a estrutura corpórea já não é mais a mesma, né? Você precisa fazer N atividade física, ter uma alimentação bem mais saudável, para que você consiga ter aquela mesma saúde de quando você é jovem, quando você é adolescente. Crianças ainda estão na projeção da sua defesa imunológica. Então, assim, são pessoas que têm que ter um cuidado maior dessa questão de dengue. Com todas as doenças? Com todas. Como a gente está falando de dengue, cuidado maior na questão de dengue. Então, sempre fazer a sua limpeza, a sua residência, conversar com seus vizinhos, fazer uso de repelente, entendeu? Tudo isso são cuidados. A dengue é cuidados. Certo, e qualquer repelente funciona? A gente sempre recomenda o uso de caridina, que é uma substância que atua bem Ela afasta, ela não mata o mosquito, mas ela afasta, ela realmente repele o mosquito. E a caridina, ela tem um odor específico onde mosquito que é o Aedes aegypti, o mosquito que é o Culex, que é aquele que faz o bendito barulhinho quando você está dormindo, ele tende a se afastar com aquele tipo de produto que está ali. Né, uma identificação negativa para ele, então contribui muito, ajuda demais. Só rapidinho, só para finalizar essa parte, né? O inseticida que a gente passa em casa. Se o inseticida do fumacê, ele já criou resistência, então o inseticida normal de casa, ele também pode ser que tenha resistência? Parte Boa pergunta. Parte da situação
que o mosquito acabou criando a adaptação foi por causa dos inseticidas usados em casa também, domiciliar. Porque ele tinha o mesmo tipo de composto que era utilizado no fumacê. O nosso fumacê eram 4 tipos. Mas o inseticida familiar, aquele residencial, também tinha alguns compostos desse tipo. Então, foi isso, provavelmente, toda uma situação que culminou em o mosquito se adaptar àquele tipo de produto. Então, o que o governo preferiu? Uma coisa é usar em casa mais controlado, outra coisa é espalhar inseticida em toda uma região, no município inteiro. Então, vamos mudar a nossa dinâmica para que a gente possa enganar o mosquito. Opa, agora está com outro produto, vamos surtir um efeito. Vai ser prolongado? Até quando vai ter esse efeito? Tudo está estudo. Mas como o Léo falou, a gente já identificou que há uma projeção de queda nos locais onde, gente, só o seguinte, foi feita limpeza do bairro, limpeza mesmo, e entramos com o fumacê. Aí deu certo, a gente verificou que houve uma queda. Houve uma redução. Então, assim, não tem como a gente falar de dengue, falar de aplicação de nebulização sem falar de limpeza. Ambos estão andando de mão dadas. E ainda nessa linha de mitos e verdades aí, é a questão do horário. O mosquito tem horário para picar, tem uma altura do corpo, na perna ele não pica, só no braço. Como que é essa questão também? Então, uma coisa que eu acho que é importante essas informações são importantes, mas mais importante é o mosquito, ele está dentro de casa. Da sua casa, né? Ele está dentro de casa. Nós tivemos uma reunião com o Estado essa semana e um ex-diretor da SUSEM, ele pontuou o seguinte, ele falou, olha, o mosquito, ele voa dentro da sua casa. Dificilmente você vai encontrar Aedes aegypti fora da sua casa. Ele está dentro, ele se aloja ali. E ali ele fica, porque ele vai ter o alimento que ele precisa conosco, né? Então, fora você não vai encontrar, entendeu? Então, assim, eu acho que volto na questão que você pontuou. O importante é você nem encontrar o mosquito dentro da sua casa. O importante é você eliminar o criadouro. É o principal. A prevenção começa aí. Toda a prevenção, para você não adoecer. Porque o que é interessante? Porque, por exemplo, no Covid a gente teve que usar máscara, todo mundo. E ninguém, assim, muitas. E todo mundo usou. Você não vê quando ele pica. Ele não é igual o Culex que faz o bendito barulhinho. Porque o que o Aedes faz? Quando ele tá te picando, ele libera uma substância que ela amortece o local, ela fica dormente, que é para justamente você não sentir. Esse poder picar, né? Na hora. Sabe onde E quando ele tá fazendo a sucção sanguínea, ele também libera uma outra substância anticoagulante e também que não cause dor para ele ter eficácia. A não ser que você perceba, mas caso contrário, dificilmente a gente vai perceber ele nos picando. Então, por isso que ele acaba tendo uma eficácia grande na transmissão. Né? A gente costuma falar que ele sobrevoa 1,5 metro de altura, mas isso não quer dizer que eu tenho 3 metros, eu não vai pegar. Eu tô sentado, eu tô deitado. Se você estiver num prédio, ele É como o Léo falou, ele tá dentro da nossa casa, né? Ele tá dentro da onde você mora, ele tá dentro da onde você trabalha. Dificilmente você vai estar numa praça e de repente ele vai te picar. Pode acontecer? Pode. Né? Se a gente não tiver uma situação de limpeza urbana, lógico que pode acontecer. Mas eu tô lá no parque da cidade, lá na maior festa. Não é aglomeração, ele não é aglomerado. A dengue não pega eu passando, tocando nele. Não, ele pega mosquito picando uma pessoa positiva, ele pica uma pessoa saudável, ele está transmitindo ali a doença. É dessa forma. Isso. Né? Não é tato, pegar na mesma caneca, etc. Por isso que a gente fala muito do cuidado. Mas em si, as regiões geralmente é tórax, perna, porque geralmente a gente está sentado, ou a gente está deitado. Horários do mosquito até. Ele se aproveita muito da nossa dinâmica de relaxamento. Tem, assim, situações que fala que a projeção maior é início da manhã e fim da noite. É quando o sol está nascendo, então deve estar vindo na fome, tem que se alimentar. E o fim da noite, precisa ir embora para casa, tem que levar comida para o filhote. Se alimenta. Então, são os 2 horários maiores, né, que a gente chama de crepúsculo, no fim da tarde, e o nascer do sol. A gente está acabando de levantar, a gente ainda está meio sonolento, está tudo, né, aquele sistema lerdeza nosso ainda. E ao decorrer do dia, ele não é um mosquito muito noturno. Né? Não sei se houve alguma alteração, o Léo pode dizer, mas em si ele é um mosquito mais diurno. Né? É diferente do Culex, porque nós temos 2. A gente tem o Aedes e o Culex, que tem uma prevalência muito grande. Muitas vezes se confunde com o Culex, que ele pode transmitir a dengue. Não, pelo menos no momento ainda não.
Não, né? Transmitem. Não. Só o Aedes, só o Aedes que faz em si. É. Mas acaba tendo muitas vezes essa desconfiança, porque o Culex é o tempo todo. Você vê ele sobrevoando. Mas ele, você vê o Culex, você vê até no teto. Ele tá lá. Ele tem realmente um limite maior de sobrevoo. O Aedes não. Mas mesmo assim, qual é a importância? Faça os seus cuidados de casa, né? Acabe com qualquer possibilidade de foco. E, se possível, faça uso de repelente, pelo menos nesse momento. Pelo menos agora, que a gente entrou de março a junho, fazer esse uso, porque é o período principal nosso de transmissão. Bacanas as informações, né, Fernanda? Acho que atingimos esse objetivo. O assunto é amplo, como a Fernanda falou. Nós ainda vamos ter outros 2 programas com essa temática de dengue. Vamos abordar a limpeza pública, vamos abordar a questão da conscientização e assim a gente vai transmitindo as informações. É isso aí, gente. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Acho que foi bem bacana. A gente falou bastante coisa, né? Bom, esse foi o PindaCast especial dengue. Se você quiser conferir os episódios anteriores do PindaCast, é só entrar no canal do YouTube da Prefeitura, que chama Prefeitura de Pindamonhangaba, ou no Spotify. E na próxima semana a gente está de volta com mais um programa com o tema dengue.